Irmãs transformadas. A fé inspiradora de Marta e Maria, que descobriram o milagro de Jesus. No terceiro ano de Joaquim, Betânia, uma aldeia aninhada nas encostas da Judéia, fervilhava de vida e esperança. Este lugar, situado à sombra das colinas que cercam Jerusalém, tornara-se um refúgio especial para Jesus, onde ele encontrava descanso e compartilhava momentos preciosos com amigos como Marta, Maria e Lázaro, o amado irmão. Marta, a irmã mais velha, era uma verdadeira mulher de serviço. Sempre atenta aos detalhes, seu coração pulsava em acolhimento, refletindo a tradição bíblica de hospitalidade. Maria, em contraste, buscava a quietude e a sabedoria nas palavras do Mestre. Sua alma estava sempre aninhada aos pés dele. A harmonia entre as irmãs era frequentemente testada. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres da casa, Maria deixava tudo para ouvir a voz de Jesus, o que muitas vezes gerava um sutil atrito entre elas. Mas a sensação de paz que Jesus trazia sempre suavizava qualquer tensão. No entanto, um dia sombrio se aproximou quando Lázaro adoeceu. A notícia da grave enfermidade se espalhou por Betânia, como uma sombra rápida e terrível. Marta e Maria, apavoradas, imploraram pela presença de Jesus enviando a mensagem: Senhor, aquele que amas está doente. Em suas almas, esperança e fé fervilhavam. Jesus viria, mas a espera se tornava uma tortura. Jesus não se apressou. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias, e a condição de Lázaro se deteriorou rapidamente. Quando finalmente ele chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido, e a aldeia estava imersa em luto e desespero. Marta, ao saber que Jesus estava se aproximando, não hesitou. Com coragem e amor, saiu ao encontro dele, e quebrando a dor que a afligia, exclamou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A intensidade de suas palavras, uma mistura de fé e frustração, ecoava no ar pesado de Betânia. Seu irmão há de ressurgir, respondeu Jesus com um amor que penetrava sua alma. Marta, ainda consumida pelo luto, replicou: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. No entanto, a revelação do poder de Jesus estava prestes a se desdobrar de maneira divina. Enquanto isso, Maria, cercada por amigos em seu luto, ouviu sobre a chegada do Mestre e, num ímpeto de fé, correu ao encontro dele. A dor em seu coração transbordava em sua adoração. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E neste momento de angústia e amor, Jesus, profundamente comovido, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. As irmãs começaram a compreender que a esperança que pareciam ter perdido não estava apenas em questões de saúde, mas na própria pessoa que estava diante delas. O poder sobrenatural de Jesus estava prestes a ser manifestado de uma maneira que desafiaria todas as expectativas humanas. O clima de luto, embora espesso, estava prestes a ser transformado pela glória de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O coração de Marta e Maria, quebrantado pela morte, estava prestes a ser inundado por um milagre. O que aconteceria a seguir em Betânia mudaria não apenas suas vidas, mas também a compreensão de todos sobre quem Jesus realmente era: a vida e a ressurreição. As esperanças das irmãs estavam sendo restauradas,
e o plano divino de Deus se desenrolava em um espetáculo de fé e poder, enquanto a aldeia aguardava ansiosamente o que o Mestre teria a oferecer. Quando Jesus se viu rodeado por Marta e Maria, o ambiente estava carregado de uma expectativa palpável, como se o próprio ar estivesse atento ao que estava prestes a acontecer. Ele sentiu a pesada carga da tristeza que pairava sobre Betânia, um lugar que costumava ser repleto de risos e alegria, agora tomado pelo luto e desespero. Mirando nos olhos das irmãs, ele disse com firmeza: "Tirem a pedra." Marta, deslumbrada, hesitou. "Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia", respondeu ela, reticente em crer que algo pudesse mudar. A dúvida se misturava à sua fé, uma luta interna que muitos enfrentam diante do inesperado. Mas Jesus a olhou, com uma compaixão que penetrava como luz em meio à escuridão, e declarou: "Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus?" Ao ouvirem essa declaração, Marta e Maria sentiram um impulso de esperança ressurgir em seus corações. Por um breve momento, a realidade do luto foi substituída por uma expectativa de algo divino. Juntas, e em uníssono, começaram a remover a pedra que selava o sepulcro, enquanto as pessoas à sua volta murmuravam em dúvida e espanto. O som das pedras sendo deslocadas era como um alvoroço, um sinal de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando a entrada do sepulcro foi finalmente desobstruída, Jesus, então, levantou os olhos ao céu e disse: "Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste." O murmúrio entre as testemunhas aumentou. A realidade de quem Jesus era estava se manifestando diante de todos, mas ainda havia um ar de dúvida pairando no ar. Então, com uma voz poderosa e autoritária, Jesus chamou: "Lázaro, sai para fora." O silêncio que se seguiu foi profundo, como se a própria natureza segurasse a respiração em antecipação. Mais uma vez, o poder de Jesus estava prestes a ser revelado de forma deslumbrante. Após algumas longas e angustiantes frações de segundo, o que parecia impossível ganhou vida. Lázaro, envolto em faixas de linho, emergiu do sepulcro, os olhos voltando-se para o Mestre. A cena que se desenrolou diante de todos era indescritível. Em meio a lágrimas de espanto e alegria, todos os presentes compreenderam que a morte não tinha a última palavra. A incredulidade e o medo foram silenciados ao ver a atitude vitoriosa de Jesus sobre a morte. Quanto mais a multidão começava a entender, mais as palavras de Jesus ressoavam em seus corações. Ele era a ressurreição e a vida, e aqueles que nele creem nunca morrerão. As irmãs, agora inundadas de alegria e gratidão, abraçavam Lázaro, enquanto raios de luz da esperança brilhavam em seus rostos. A transformação que se operava não só em Betânia, mas no interior de cada um ali presente, era monumental. Aquela ressurreição trouxe novas esperanças e renovou a fé, não apenas entre as irmãs e Lázaro, mas na aldeia inteira. No entanto, neste glorioso momento, os corações também se agitaram em questão, pois a reverberação de Jesus, a vida verdadeira, tinha atraído não apenas adoração, mas também suspeitas. Os fariseus, em sua incredulidade, começavam a tramá-lo, insatisfeitos com o chamado de Jesus à fé. O desdobrar do plano divino de Deus, que usava o milagre como um sinal de sua soberania e poder, estava apenas começando, e a luta espiritual e a revelação do propósito de Deus em trazer vida também geravam uma resposta de rejeição no coração de muitos. E assim, Betânia, marcada pela ressurreição, estava também à beira de uma crescente divisão espiritual. O que mais o Mestre havia reservado para seu povo? As perguntas ecoavam enquanto as irmãs permaneciam ao lado de Lázaro, agora revivido, sentindo o toque da vida divina. Naquele momento, tornaram-se não apenas testemunhas do milagre, mas guardiãs da esperança, agora sabendo que a ressurreição não era apenas um ato,
mas uma promessa poderosa. E, no horizonte, um novo mistério do plano soberano de Deus aguardava ser desvendado. O milagre de Lázaro reverberava por toda Betânia como uma onda de esperança. Mas, em meio à alegria, uma nuvem de tensão pairava sobre os habitantes. Os fariseus, travados em suas convicções, começaram a se reunir em secreto. Murmúrios e sussurros ecoavam por entre as ruas, enquanto eles tramavam sobre como silenciar a crescente influência de Jesus. Seus corações, endurecidos pela incredulidade, se mostravam incapazes de aceitar o sobrenatural que estavam testemunhando. Enquanto isso, as vidas de Marta, Maria e Lázaro retornavam lentamente à normalidade, embora uma nova luz os envolvesse. As irmãs frequentemente se sentavam à mesa, compartilhando risos e palavras de gratidão, relembrando como o Mestre havia transformado seu desespero em alegria. A comunidade estava revitalizada, mas também inquieta. As notícias do milagre se espalhavam, atraindo tanto adoradores quanto detratores. Marta, em particular, refletia sobre os acontecimentos, sua fé agora fortalecida, mas a incerteza persistia em seu coração. Num dia de sol radiante, enquanto Lázaro contava histórias de sua experiência nas trevas da morte, Marta, com os olhos voltados para Jesus, perguntou: Senhor, o que irá acontecer conosco agora? Este milagre é apenas o começo ou há algo mais que devemos esperar? A pergunta soava como um eco da dúvida que muitos sentiam, mas ao mesmo tempo manifestava uma expectativa genuína. Jesus, percebendo a inquietação, respondeu com uma sabedoria que só ele possuía. Na verdade, a obra que eu comecei em vocês é apenas uma representação do que está por vir. Suas palavras eram como sementes plantadas em solo fértil, e Marta sentiu que um novo caminho estava sendo desvendado diante deles, mesmo quando o futuro parecia nebuloso. As irmãs sentiram um impulso em seus corações. A transformação em Lázaro não era apenas uma renovação de vida física, era um chamado à ação. Maria, em particular, começou a se perguntar como poderiam levar essa mensagem de esperança ao mundo, e não apenas à sua aldeia. Reunindo coragem, decidiu ir até os líderes do povo, mesmo aqueles que frequentemente se opunham a Jesus. Se o Senhor é a luz em meio à escuridão, devemos compartilhar essa luz com todos, disse ela a Marta. No entanto, ao se dirigirem aos líderes, encontraram barreiras de descrença quase intransponíveis. Os fariseus, ao ouvir sobre o milagre, reagiram com indignação. Cuidado com esse homem. Se não tomarmos cuidado, todos acreditarão nele e perderemos nossas posições. Foi assim que se intensificou o plano maligno de seus corações, conspirando para matar Jesus. A sombra de uma adversidade obscura se aproximava, e a tensão se enredava entre os que ansiavam por crer e os que desejavam silenciar a verdade. Enquanto isso, Jesus sabia de tudo o que se passava. Ele observava os corações, as intenções e as perguntas não ditas. Certa tarde, ao se reunir de novo com as irmãs, ele disse: Eis que já há muitos a caminho da dúvida e da rejeição, mas não temais. O que está por vir é necessário para que a glória de Deus se manifeste mais uma vez. Aquelas palavras foram um aviso e um estímulo para Marta e Maria. Elas perceberam que o evangelho que tinham em mãos não era apenas uma promessa de vida, mas também uma mensagem que enfrentaria as trevas. As irmãs, decididas a seguir a voz de Jesus, uniram-se em oração, implorando por força e clareza em meio ao novo e pesado desafio que se aproximava. E assim, o clima espiritual transformou-se em expectativa fervorosa, enquanto o desígnio de Deus se tornava mais visível a cada movimento. Mas, no horizonte, a verdadeira provação aguardava, um momento que definiria não apenas o futuro de Betânia, mas de toda a humanidade, revelando mais uma faceta do seu plano soberano. À medida que os dias se passavam, Betânia vivia um estado de agitação palpável. As vozes ecoavam por entre as ruas de terra, o entusiasmo fervilhando nas conversas,
e cada esquina carregava um sussurro das maravilhas que Jesus havia realizado. Embora as irmãs vivessem em um lar onde a esperança havia sido restaurada, a sombra da perseguição se intensificava. Marta, certa manhã, ao preparar o alimento, não podia evitar que sua mente vagasse para as palavras de Jesus. Ela murmurava para si mesma: o que é essa obra que ele começou em nós? O que isso significa para o futuro? Enquanto isso, Lázaro, sentindo a inquietude da irmã, se aproximou. O que te aflige, Marta? Perguntou ele, observando a expressão preocupada em seu rosto. São as palavras de Jesus. Ele disse que o que começou é uma representação do que ainda está por vir. Mas o que será? A tensão aumenta, e a incerteza pesa em nossos corações, confessou ela, seus olhos refletindo a busca por respostas. Confie no Senhor, respondeu Lázaro, acalmando seu espírito. Se ele ressuscitou os mortos, não há nada que ele não possa fazer. Apenas precisamos permanecer firmes na fé. Em outro canto da aldeia, os fariseus se reuniam em suas sinagogas, tramando em segredo. A raiva fervia dentro deles, e um dos líderes, Caifás, exclamou: se este homem continuar assim, ele poderá ser o fim de nossa autoridade. O que faremos para silenciá-lo? Os murmúrios de concordância eram ouvidos, cada um alimentando a chama da conspiração. Nesse ínterim, Maria decidiu que era hora de agir. Ela procurou suas irmãs da aldeia, convidando-as para um encontro em sua casa. A esperança que Jesus nos trouxe não é apenas para nós. É uma luz que deve brilhar em toda Jerusalém. Ela exclamou com fervor. As mulheres, tocadas pela visão de Maria, se uniram em oração. Cada uma trazia suas preocupações, desejos e temores. Juntas, elas clamavam por proteção e sabedoria, buscando entender o que o Senhor desejava que fizessem. Enquanto isso, um sentimento incontrolável de unidade as envolvia, e a fé começava a ressoar com mais força. Enquanto isso, Jesus se retirou para um lugar solitário, buscando momentos de comunhão com o Pai e de preparação para o que havia por vir. Seu espírito estava atento aos planos que se faziam à sua volta e ao coração de seu povo. Foi ali, em meio à solidão, que a confirmação de seu chamado se apoderou dele. O caminho do Pai deve ser cumprido, e nenhum desafio humano poderá detê-lo. Ele proclamou com um olhar sereno, mas determinado. A noite caiu sobre Betânia, e o riso das irmãs se misturou a sussurros fervorosos em seu lar. Marta, percebendo a profunda conexão espiritual ali presente, pensou: se Jesus é a luz do mundo, então somos chamadas a ser refletoras dessa luz. Nossa cidade precisa ver isso. No entanto, naquele mesmo momento, uma sombra se movia silenciosamente em direção aos planos de Deus. Na casa dos fariseus, a decisão de como agir contra Jesus se tornava cada vez mais iminente. Espiões, infiltrando-se entre o povo, sussurravam informações enquanto o sol se punha. E assim, enquanto as irmãs se preparavam para iluminar o caminho com a esperança que encontraram em Cristo, os planos malignos da oposição se açulavam. O céu e a terra se preparavam para uma colisão inevitável, onde luz e trevas se encontrariam. As palavras de Jesus na oração tornaram-se então ressonantes em seu espírito. Luz na escuridão e esperança no desespero. E a verdade continuaria a avançar. Mas o que estava à espreita na escuridão? O desígnio de Deus estava prestes a se desvelar com uma força que poucos poderiam imaginar. As horas seguintes trouxeram um silêncio inquietante sobre Betânia. A noite avançava, e as estrelas tremeluzentes no céu pareciam sussurrar a promessa de eventos divinos prestes a se desvelar. Marta e Maria, sentadas na sala escura de sua casa, eram envoltas por uma atmosfera de expectativa e fervor. A cada oração, uma chama de fé e esperança se acendia em seus corações. E se Jesus não estiver perto? Indagou Marta, sua voz quebrando a quietude. Ele sempre está conosco, respondeu Maria,
sua confiança inabalável refletindo a luz que havia encontrado em seu Senhor. Pelo que ouvimos, há muitos que precisam experimentar a sua glória. O que temos que fazer é permitir que Ele trabalhe através de nós. Com essas palavras, um novo propósito se firmou em Marta. O espírito de oração e comunhão que havia se estabelecido ali acendeu uma diretiva. As duas irmãs se levantaram para se movimentar pela casa, preparando o ambiente para receber as muitas mulheres que desejavam uma esperança renovada. Como as velas que iluminam a escuridão, devemos acender a fé que dorme, disse Marta, enquanto começava a arrumar a mesa com grandes vasos de flores e pães frescos. A luz das lamparinas dançava, refletindo a paixão vital que brotava de seus corações. Entretanto, na casa dos fariseus, a intriga se intensificava. Caifás havia convocado uma reunião emergencial, seu semblante marcado pela determinação. Devemos agir agora, ordenou, sua voz baixa e ameaçadora. Este homem é uma ameaça ao nosso modo de vida. Se não soubermos como lidar com ele, perderemos tudo o que construímos. Um de seus associados, um jovem que se infiltrava entre os simpatizantes de Jesus, levantou a voz. Ele é amado por muitos, mas ele provocará sua própria destruição, se não contivermos sua influência. A sala estava tensa, e a única luz que ali brilhava parecia ardente, mas sombria. Voltando a Betânia, as irmãs e suas convidadas se reuniram em círculo, suas mãos entrelaçadas. A atmosfera fervilhava com orações e canções. Maria liderava, sua voz doce, elevando-se com confiança. Ó Senhor, que a tua luz ilumine nosso caminho, e que nestas escuras horas possamos ser teus instrumentos. Que o teu Espírito mova em nós, inspirando o amor e a coragem. Que cada coração escute a tua verdade e esteja pronto para a tua obra. Enquanto oravam, uma presença sobrenatural começou a habitar o espaço. Cada uma das mulheres sentia um calor crescente, como se a própria luz de Deus começasse a derramar-se sobre elas. No entanto, algo mais profundo estava em movimento. Jesus, em sua solidão, aguardava o momento determinado por seu Pai. Em oração fervorosa, ele buscava não apenas consolo, mas revelações sobre o que estava por vir. Pai, a hora se aproxima, o cálice da salvação está à minha espera, murmuro. Ele sabia que as sombras estavam se adensando ao seu redor, mas confiava plenamente no plano eterno do Criador. Não se faça a minha vontade, mas a tua, ele clamou, repleto de uma determinação sublime. Enquanto as irmãs de Betânia eram fortalecidas, aquelas que procuravam esperança, e Jesus se preparava para enfrentar o conflito que estava por vir, o tempo de revelações se aproximava. Um evento monumental aguardava, um milagre que não apenas transformaria suas vidas, mas mudaria o entendimento da humanidade sobre a vida, a morte e a esperança. Mas, o que estava reservado no plano de Deus, e como essas vidas entrelaçadas se entrelaçariam em seus desígnios divinos. O eco de algo grandioso estava prestes a ser revelado, e aqueles que buscavam com sinceridade haveriam de testemunhar a magnificência de suas obras. O amanhecer chegou a Betânia como um suave sussurro de esperança. As primeiras luzes da manhã, filtrando-se através das janelas da casa de Marta e Maria. As mulheres ainda se encontravam na sala, envolvidas em oração e intimidade espiritual. O cheiro dos pães frescos que Marta havia preparado misturava-se ao aroma fresco da manhã, simbolizando uma nova vida e nova esperança. Hoje é o dia em que ele pode se mostrar a todos nós, disse Maria, seus olhos brilhando com antecipação. Acredito que há algo mais que devemos fazer, algo que possa trazer ainda mais a sua luz. Marta, ouvindo a intuição da irmã, começou a pensar sobre as palavras de Maria. E se preparássemos um banquete, um ato de fé que possa unir todos os que creem, assim, podemos preparar os nossos corações para receber a sua visita, que pode trazer cura e transformação.
sugeriu. As mulheres concordaram fervorosamente, e juntas, elas começaram a fazer planos especiais para o evento que estariam realizando naquele dia. Seria uma reunião de não apenas negócios, mas um ato de adoração. Um testemunho do que Deus poderia fazer na vida de cada uma delas. Enquanto isso, à distância, Jesus caminhava pelo deserto, uma multidão a seus pés. Ele havia ensinado e curado, manifestando o poder do reino de Deus. Mas algo mais pesado estava em seu coração. As palavras de seus discípulos ecoavam em sua mente, e o peso da responsabilidade crescia à medida que se aproximava de Jerusalém. Na casa dos fariseus, a opressão e a luta por controle continuavam. Caifás tinha a certeza de que algo havia que ser feito rapidamente, antes que a influência de Jesus se espalhasse ainda mais. Desde que ele chegou, vimos muitos se desviarem de nosso caminho. E assim eu proponho que, se o povo está seduzido, então devemos ser cautelosos e, se necessário, acabar com essa sedução de uma vez por todas. Emitiu um aviso frio. De volta a Betânia, um sopro de ânimo tomou conta do ar quando aqueles que se reuniram começaram a partilhar desafios e testemunhos. Cada história era uma pequena chama na teia da esperança. E em cada relato, uma consciência de que o Senhor estava presente no meio delas. A atmosfera estava eletricamente vibrante, preenchida pela expectativa de um milagre. Maria sentiu antes mesmo que algo especial estava prestes a acontecer, e ao olhar pela janela, viu ao longe a figura familiar de Jesus se aproximando. Seu coração disparou de emoção. Ele vem até nós, exclamou, e as mulheres silenciaram, olhando para onde ela apontava. O momento mágico parecia ter chegado, e as irmãs, com o desejo ardente de levar a adoração a níveis mais profundos, decidiram que era hora de aclamar seu Salvador. Com vozes unidas, começaram a louvar e adorar, invocando a presença de Jesus com cada melodia que dançava no ar. Ao se aproximar da casa, Jesus sentiu o clamor de suas almas, o eco de sua fé. Ele parou um instante, olhando para o céu e dando graças ao Pai. Ele sabia que seria um dia de revelações, mas o que estava prestes a se desenrolar ainda era um profundo mistério. Ali, as irmãs foram tocadas por uma certeza divina que superava qualquer dúvida. Se ele vier, tudo poderá ser transformado, disse Marta, enquanto se preparavam para dar boas-vindas ao Mestre. Mas, o que aconteceria ao testemunhar a presença daquele que trazia vida e esperança? O que realmente se desvelaria? E, de fato, como o plano soberano de Deus se manifestaria naquele pequeno vilarejo? Havia um profundo anseio dentro delas, um clamor que reverberava. Estavam prestes a ser lançadas em um acontecimento que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história da humanidade. O sol já brilhava intensamente quando a porta da casa de Betânia se abriu, e Jesus entrou, trazendo consigo uma paz que envolvia todos como um manto sutil. O ar estava impregnado de expectativa vibrante, e cada passo do Mestre ecoava no coração das mulheres, despertando nelas um profundo desejo de se aproximar mais. Marta, com o fervor de um coração cheio de amor, rapidamente se aproximou de Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, exclamou, a dor de sua perda ainda fresca. As lágrimas cintilavam em seus olhos, refletindo a intensidade da situação, e a súplica em seu coração. Maria, ouvindo as palavras de Marta à distância, não pôde se conter e se dirigiu até o Senhor. Caindo aos seus pés, ela também proferiu as mesmas palavras, mas com um tom de desespero. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A verdadeira dor da separação preenchia o ambiente, criando um espaço sagrado de vulnerabilidade diante do Deus que vê e conhece os corações. As irmãs estavam em busca de esperança, e Jesus, tocado pela tristeza delas, observou suas lágrimas e sentiu a profunda dor da perda. A Bíblia nos diz em João 11:35 que, ao ver a cena, Jesus chorou.
Esse ato de compaixão tão profundo revelava seu amor por Lázaro, por Marta e por Maria, manifestando que o Senhor não era indiferente ao sofrimento humano. Removei a pedra, disse Jesus, olhando para a sepultura. O que parecia ser um pedido simples, apesar de carregar um peso enorme, deixava as mulheres em uma confusão silenciosa. Não havia dúvida de que Lázaro já estava morto há 4 dias, e a desconfiança começou a se insinuar. Haveria um milagre? Poderia realmente Jesus trazer Lázaro de volta à vida? As palavras de Marta sobrepuseram a dúvida. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas Jesus, com uma autoridade que não podia ser contestada, respondeu: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Essa afirmação era um convite profundamente espiritual. Uma oportunidade de fé que se espalhava diante delas como um campo de flores esperando pela chuva. Em meio à emoção, as irmãs concordaram em obedecer, e com isso, a pedra foi removida. O ar ao redor parecia parar, e um silêncio sepulcral recaiu sobre o local. Jesus levantou os olhos e orou, agradecendo ao Pai por ouvi-lo. E então, com uma voz que ressoou firme entre as paredes da morte, clamou: Lázaro, vem para fora. A multidão à volta estava atenta, e o que viria a seguir parecia uma cena dos tempos do antigo profeta. Os olhos de todos testemunhavam um poderoso momento de intervenção divina. Após alguns instantes de inquietude, o que parecia impossível começou a acontecer. A figura de Lázaro surgiu, envolta em faixas de linho, a vida retornando ao seu corpo, e os murmúrios de alívio e espanto tomaram conta do ar. Desatai-o e deixai-o ir, disse Jesus, revelando que o poder da ressurreição estava agora manifestado no meio deles. Enquanto todos estavam em êxtase, um novo entendimento começou a tecer-se no coração de Marta e Maria. O que antes parecia uma perda absoluta, agora se transformara em um testemunho grandioso da soberania de Deus. Através de Lázaro, não apenas a dor da morte havia sido vencida, mas uma nova luz se acendia nas promessas do Senhor. E assim, o dia em Betânia tornou-se um marco. Não apenas um renascimento físico, mas uma nova revelação do plano divino que Deus tinha para toda a humanidade. As irmãs, transformadas em sua fé pela manifestação do poder de Cristo, voltaram-se para o povo que as cercava, cientes de que um dia maior estava por vir. Enquanto as multidões começavam a crer, as sombras da conspiração dos fariseus cresciam em velocidade na cidade. A pergunta que pairava no ar era inquietante. O que estaria próximo a se revelar no grande plano soberano de Deus? Apenas o tempo diria, mas seu propósito poderoso e eterno já se movia em direção a um clímax divino. Em meio ao reverberar dos corações atônitos, as irmãs se entreolharam, uma centelha de esperança agora ardendo em seus peitos. Lázaro, renovado pela palavra do Senhor, estava vivo. A casa de Betânia, antes repleta de luto e dor, se tornara um lar de celebração e alvoroço. O brilho da vida tinha sido ressuscitado, e a dinâmica daquelas horas mudaria para sempre. Marta, em particular, sentia a urgência de agir. Com o espírito transformado, seu coração pulsava não apenas de alegria, mas de uma nova missão. Vamos contar a outros sobre isto. Precisamos que todos saibam que ele é, de fato, o Filho de Deus. Sua voz era como um grito de guerra, um chamado para que todos ao redor reconhecessem a verdadeira natureza do Cristo que havia vindo até eles. Com a multidão ainda reunida, havia murmúrios sobre o que acabaram de testemunhar. Este homem é verdadeiramente um profeta, diziam alguns. Outros, céticos, sussurravam entre si, buscando chalacear o milagre. Mas Marta, com a determinação renovada, anteviu um caminho mais profundo. A revelação da identidade de Jesus não poderia parar ali. Nas nuvens cinzentas da dúvida entre os fariseus, um raio de luz resplandecia. Maria, por sua vez, estava em um estado de adoração pura. As suas lágrimas de lamento foram substituídas por lágrimas de alegria e gratidão.
À medida que Lázaro andava em direção a elas, ela se lançou em seus braços. A vida, que uma vez parecia ter sido arrancada, foi restaurada em um momento sobrenatural. Meu irmão, o Senhor é grande e digno de louvor. Sua voz ressoava, atraindo ainda mais a atenção dos presentes. Entretanto, enquanto a alegria se espalhava, os fariseus e líderes do templo observavam descontentes. No coração deles, o ressentimento fervia. Que faremos? Um deles questionou, olhando para seus irmãos de crença. Este homem realiza muitos milagres, e as pessoas começam a crer nele. Se continuarmos indo assim, todos acreditarão e virão em sua direção. A preocupação ecoava entre os líderes religiosos. Eles viam a influência de Jesus crescendo e começavam a tramar, distraídos com a percepção de poder que poderiam perder. Uma sombra maligna se formava no horizonte, enquanto o plano que Deus tinha em mente começava a se desenhar. O clamor pela verdade e pelo poder de Jesus representava uma ameaça à sua autoridade e tradições. Em meio a tudo isso, Jesus estava ciente das maquinações que se construíam ao seu redor. Ele sabia que sua hora não havia chegado completamente, mas as obras do Pai estavam em andamento. Achas que ainda preciso provar a vocês quem sou? Ele pensou, enquanto sua presença era sentida como uma brisa fresca entre o povo. Os discípulos, que observavam todo o desenrolar da cena, compreenderam que a mensagem de Jesus ultrapassava a simples ressurreição de Lázaro. Havia um simbolismo maior em jogo, a afirmação de que ele mesmo era a ressurreição e a vida, como havia declarado anteriormente. João 11:25. Assim, muitos entre a multidão começaram a crer nele, e outros ainda se questionavam. Uma divisão começava a emergir. Enquanto Betânia celebrava, diversos corações buscavam a verdade. O eco da ressurreição reverberava por todo lugar, e o clamor fervoroso por um Salvador ressoava. As irmãs transformadas, agora mais do que nunca, estavam dispostas a seguir o caminho que se abria à sua frente. O que elas não sabiam era que a festa era apenas um prenúncio das grandes coisas que ainda viriam. Rumo à cidade, uma nova expectativa tomada por uma fé fervorosa se apoderou delas. Deus estava prestes a revelar algo mais profundo, algo que haveria de cumprir profecias ancestrais. E enquanto as irmãs buscavam compartilhar as boas novas, a sombra da traição e do destino que se aproximava se tornava mais proeminente do que qualquer um poderia imaginar. A pergunta emergia novamente em meio a todos. Qual seria o próximo passo no grande plano soberano de Deus? As respostas estavam além da visão humana, aguardando o momento de serem desveladas. À medida que as irmãs caminhavam em direção à cidade, o cheiro do pão assado e o aroma das especiarias inebriavam o ar, trazendo consigo a lembrança de momentos felizes e o murmúrio da vida cotidiana. As vozes da multidão ecoavam suavemente, à medida que pessoas se reuniam, contando histórias de suas próprias experiências de fé. Contudo, por detrás dos gestos alegres, um sentimento de expectativa pesada pairava sobre a cidade, como nuvens prestes a se romper. Marta olhou para Maria, seus olhos brilhando com fervor. Devemos nos apressar, Maria. A notícia da ressurreição de Lázaro deve ser contada. Ele mesmo deve testemunhar o que aconteceu. Maria, com um testemunho de gratidão transbordando em seu coração, concordou com um aceno. Mas, mesmo em toda a empolgação, ela sentia uma inquietude. Era como se algo mais estivesse pairando no ar, como se as mãos invisíveis do destino se estivessem movendo em silêncio. E se não acreditarem em nós? Maria finalmente quebrou o silêncio. E se os fariseus vierem atrás de nós? A preocupação em sua voz era palpável. Marta, experimentando a coragem que brotava de sua recente libertação do luto, respondeu: A verdade não pode ser silenciada. Este milagre é um sinal do poder de Deus, e devemos testemunhar o que nossos olhos viram. Enquanto a cidade se aproximava, a pressa dos corações pulsantes se convencia a manter a fé solidificada. O eco da palavra de Lázaro,
mesmo na escuridão que se anunciava, já chamava muitos para crer. No entanto, em uma casa na cabeça da cidade, os fariseus discutiam fervorosamente a crescente influência de Jesus. Se continuarmos a ignorar isso, perderemos nosso lugar e nossa nação, advertiu um deles, com as sobrancelhas franzidas. Precisamos agir, e rapidamente. Um outro fariseu interveio, sua voz soando como um sinônimo da determinação maligna. Se esse homem for deixado solto, com certeza atrairá a ira de Roma sobre nós. Devemos nos unir e fazer o que for necessário para detê-lo. Nesse momento, as irmãs se aproximaram da primeira praça, onde uma multidão se reunia, contando suas histórias. A energia na atmosfera era contagiante. Os olhos de Marta brilharam quando avistou alguns de seus vizinhos. Venham! Venham ouvir! Lázaro foi ressuscitado! No entanto, suas palavras não encontraram a acolhida esperada. Alguns escutaram com ceticismo, enquanto outros simplesmente se desinteressaram, ainda presos em sua própria dúvida. Enquanto o clamor por Lázaro se espalhava, num canto mais escuro da boca da cidade, um observador intencional se aproximou dos fariseus, um dos seguidores de Jesus. Ele estava ciente do que estava em jogo e da necessidade urgente de agir. Se o tempo é para ser agora, não percam a oportunidade que o mantenedor da vida pôs diante de vocês. Ele advertiu, temendo que a incredulidade pudesse fechar portas que Deus havia aberto. Dentro de cada coração, a luta do bem contra o mal tornava-se cada vez mais intensa, e o confronto entre a fé e a incredulidade era iminente. Não longe dali, a voz silenciosa da verdade ecoava, mas poucos podiam ouvi-la acima do clamor de seus próprios temores. A cidade de Jerusalém aguardava, como um palco sobre o qual as forças do céu e da terra lutariam. No horizonte, uma multidão começava a se reunir em torno dos portões, e a expectativa de um novo amanhecer se tornava palpável. Assim, enquanto as irmãs se preparavam para se apresentar ante os desafios, um movimento crescente de questionamentos e revelações preparava o terreno para o desdobramento do plano soberano de Deus. A pergunta pairava no ar, mais incisiva do que nunca. Como se desenrolará o desígnio divino quando a verdade finalmente emergir? Com cada passo, a resposta se tornava mais evidente, prontos para serem revelados em meio ao clamor da cidade. O clima em Jerusalém se tornava cada vez mais eletrizante, à medida que os ecos da ressurreição de Lázaro se espalhavam entre os habitantes. A cidade, que habitualmente pulsava com a vida do mercado, agora se via tomada por murmúrios de espanto e encantamento com a notícia prodigiosa. Marta e Maria, determinadas a testemunhar a verdade que vivenciaram, moviam-se rapidamente pelo meio da multidão, suas vozes cheias de vida e esperança. Olhemo-nos uns aos outros. Lázaro, nosso irmão, voltou da morte, exclamou Marta com fervor, enquanto algumas pessoas voltavam suas cabeças, intrigadas, mas outras simplesmente se afastavam, incapazes de crer no que ouviam. Venham, venham ver com seus próprios olhos. O Senhor é poderoso para fazer o impossível. Maria, ao lado da irmã, sentia o coração acelerado pela ansiedade, mas também pela expectativa de compartilhar a glória de Deus. Precisamos alcançar aqueles que estão perdidos na dúvida. A verdade deve ser ouvida, afirmou com ardor, decidida a não deixar que a incredulidade o silenciasse. Enquanto elas proclamavam a boa nova, a sombra de uma conspiração escura envolvia os fariseus. Em uma sala ornada de escritos da lei, Caifás e seus associados se reuniam em fervor. Os olhos de Caifás estavam endurecidos, e em sua voz havia uma frieza calculada. Este homem, Jesus, está nos desafiando. O milagre de Lázaro faz dele um ícone em crescimento. Se continuarmos a permitir esse clamor popular, corremos o risco de perder nossas posições e talvez até a própria nação. Um dos fariseus, Nicodemos, revelou o seu desdém. Precisamos agir rapidamente e com firmeza.
Vocês sabem que a força de Roma está sempre por trás de nossos atos. Se as multidões começarem a acreditar que Jesus é o Messias, nossa influência ficará ameaçada. As palavras de Caifás perfuravam o ar como flechas, estabelecendo um plano. Vamos além de palavras. Faremos um movimento. Será necessário atrair Jesus para um confronto, e assim, conseguiremos desacreditar seu ministério de maneira enfática. De volta a Betânia, a discórdia e o receio mesclavam-se com a alegria da ressurreição. As irmãs estavam em meio à multiplicação de vozes ansiosas, e enquanto tentavam acalmar os presentes, perceberam que a desconfiança deixava marcas na congregação. Marta, com sua disposição de líder, decidiu: vamos separar as vozes que nos bloqueiam e focar em testemunhar apenas a verdade do que Jesus fez por Lázaro. Mas mesmo enquanto ponderavam sobre essa ação, um grupo de fariseus à espreita no local decidiu intervir, dirigindo-se à multidão com sua sutil autoridade. Lembrem-se do que nos ensinou a lei, não se deixem manipular por promessas vazias, advertiram, buscando semear as sementes da dúvida. O conflito interno e a batalha pela fé tornavam-se cada vez mais evidentes na multidão, dividindo aqueles que desejavam crer e os que estavam presos ao medo. Lázaro, agora restaurado, fez questão de se apresentar. Sou Lázaro, o que experimentei a morte, mas agora estou vivo pela palavra dele. O Senhor é a ressurreição e a vida. Não temam. Mas a luta espiritual se intensificava, fazendo com que o espírito de incredulidade se agigantasse. Os fariseus, enfurecidos pela ousadia do milagre, buscavam acionar planos para desacreditar a divindade de Cristo. Era um embate iminente entre fé e incredulidade. E a coragem de Lázaro se tornava não apenas um testemunho pessoal, mas um símbolo da batalha que ocorria nos corações. Enquanto a multidão se aglomerava, Jesus se aproximava, e havia um silêncio respeitoso na atmosfera. Ele sabia que o momento estava se aproximando. Olhando para Marta e Maria, era como se ele dissesse que o quadro maior ainda estava sendo pintado. A verdade é que a obra de Deus em Lázaro não foi apenas para a sua vida, mas para revelar o maior plano de salvação que trazereis ao mundo. O que estava prestes a ser revelado em Jerusalém não apenas tornaria evidente a identidade de Cristo, mas traria a culminação de muitos anos de profecias e promessas. O seu reino estava à porta, e a luz da verdade estava se manifestando. No entanto, as sombras da traição se aproximavam, e a cadeia de eventos já se movia em direção ao clímax da história da salvação. As questões começaram a emergir nas mentes dos presentes. Mas e se ele não conseguir? E se os líderes não aceitarem? O que nos aguarda em meio a esta batalha? O que mais deve acontecer? Assim, enquanto as irmãs desafiavam as dúvidas, uma decisão supremamente crucial aguardava as próximas horas, uma que definirá não apenas os destinos de Betânia e Jerusalém, mas mudaria a trajetória da história da humanidade. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em uma grande revelação.